Fala Fenômeno Azul, saudações azulinas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal Meu Poderoso Leão. Infelizmente esse vídeo é para a gente falar um pouco mais sobre a mancha causada em mais um repar, então fica até o final para a gente poder entender sobre tudo isso, beleza? Bom, vamos lá, antes da gente falar um pouco mais sobre a partida e sobre o que aconteceu dentro do estádio do Mangueirão, deixa eu falar sobre a questão do óbito que aconteceu no lado de fora, no estacionamento, por parte da torcida do Clube do Remo. Integrantes de torcidas organizadas entraram em um confronto ainda nas arquibancadas. Esse confronto foi filmado por vários veículos de imprensa, tanto da mídia digital quanto também da imprensa tradicional, e isso repercutiu tanto que foi parar lá fora, né? Foi encerrar lá fora. Muita confusão do lado de fora e infelizmente o torcedor Paulo Alexandre da Silva Dias, de 30 anos, foi morto por um tiro que até então, até informações que eu recebi, dado por um policial da reserva que estava por lá nas imediações do Mangueirão. Várias fotos já saíram sobre essa situação, tanto do torcedor quanto também do atirador. A polícia já está investigando tudo isso, o Ministério Público também já está investigando tudo isso, tá? Inclusive veio licença da palavra, um torcedor doente, né? Doente, o cara só pode ser doente mentalmente, um torcedor do lado do Paysandu, e veio fazer piada com isso. Acabei de ver, inclusive, nas redes sociais que até o Magnata se posicionou, até mesmo porque o cara, né, que fez esse tipo de piada totalmente sem graça e sem nexo é um advogado, pasmem, é um advogado. E o Magnata se posicionou e realmente tem toda a razão no que ele falou em relação a esse torcedor. Eu estou aqui para dar as minhas condolências à família, principalmente à mãe, que ficou muito desesperada naquele momento. E eu não tenho ideia de todo o sofrimento que ela deve estar passando, mas que Deus conforte aí o coração dela, possa confortá-la e que a gente possa chegar, quem sabe, um dia a não presenciar mais atitudes como essas que afastam a família também dos estádios. Os estádios hoje, em clássicos como por exemplo Repar, eles estão muito limitados a torcedores de torcidas organizadas e torcedores que conseguem ter coragem para encarar. Aqueles torcedores que têm família e que pretendem levar a família em campo, até o estádio para poder torcer, eles já não levam mais por conta do medo que se instaurou ao redor disso. O Hélio dos Anjos, técnico do Paysandu, até falou sobre isso, falando ser cultural essa falta de... Ele chamou, denominou como uma falta de educação por parte dos torcedores, por parte de integrantes de torcida, enfim. E que eu torço muito para que um dia a gente possa ver paz nos estádios. Realmente a gente ainda está muito longe disso, mas a torcida é para que isso aconteça. Então fica aqui minhas condolências à família do torcedor, tá? Bom, vamos lá agora para as informações de dentro de campo, tá? Primeiro, foi um jogo de muitos erros por parte do Clube do Remo, tá? Muitos erros, não só do Clube do Remo, mas também do Clube do Remo. O que acontece é o seguinte: primeiro vamos falar um pouco da arbitragem. Inclusive eu fiz uma postagem e o Remo soltou uma nota oficial também agora há pouco, e eu fiz questão de colocar isso numa postagem bem explícita, com a imagem de todos os envolvidos, porque é um absurdo o que aconteceu na partida de ontem. O primeiro gol foi causado por um erro individual do Natan, até aí tudo bem. Mas o que aconteceu no decorrer da partida foi gritante, foi nojento, foi asqueroso por parte do árbitro e também dos integrantes do VAR. Esse VAR que inclusive foi indicação da federação, que é presidida por um ex-presidente de clube, o que chega a ser até imoral, Se a gente for parar para pensar no ponto de vista ético da coisa, é imoral que o integrante, que o presidente da federação seja um ex-presidente de clube. É lógico que sempre vai haver um clubismo relacionado a isso. Como é que a federação
consegue a equipe de arbitragem de fora, uma equipe FIFA que deveria trazer mais qualidade à arbitragem do clássico, e indica uma equipe de VAR totalmente paraense. É de no mínimo se desconfiar, é de no mínimo entender que houve aí sim um dedo da federação em relação a isso. Jorge, mas tu estás falando que foi por isso que o Remo perdeu? Claro que não, o Remo não jogou nada e eu vou falar sobre isso. Mas esses fatos que ocorreram em relação à federação também contribuíram para isso, também foram fatores importantes para que a coisa se desenrolasse do jeito que aconteceu na partida de ontem. Bom, o Remo soltou a nota dizendo o seguinte: o clube do Remo vem comunicar as circunstâncias e providências que tomou e está tomando no que se refere à arbitragem do último clássico, válido pelo primeiro jogo do campeonato, da final do Campeonato Paraense. Primeiramente, considerando os últimos episódios envolvendo o árbitro Jonathan Costa de Araújo, que é um árbitro que historicamente já prejudicou o clube do Remo, tá? O clube do Remo, através de seu departamento jurídico, manifestou sua discordância com a escalação do mesmo para comandar o VAR. Então, antes da partida acontecer, o Remo já se manifestou juridicamente em discordância com a opção da federação. Foi indicação da federação. Então, olha só. A federação indicou, o Remo discordou e a federação não fez absolutamente nada. Fingiu que nem viu. Nenhuma medida foi tomada pela Federação Paraense de Futebol, que, apesar da solicitação da arbitragem FIFA, escalou árbitros locais para o VAR, com histórico de prejudicarem o clube do Remo. Olha só o grau de seriedade nessa indicação da federação. Aí você vem me dizer que não tem clubismo? Seguimos. Após a desastrosa arbitragem, ainda no domingo, no dia 7, a diretoria do Remo solicitou a integralidade dos áudios e vídeos do VAR, para fundamentar as providências que serão tomadas no âmbito disciplinar e jurídico. Todavia, até o momento, ou seja, até agora há pouco, nada havia sido entregue ao clube. Esses mesmos vídeos que foram divulgados e que já rola aí nas redes sociais, inclusive eu divulguei nas redes sociais do Meu Poderoso Leão, esses vídeos que deveriam ser enviados diretamente ao clube do Remo, eles não foram enviados até o momento. Informamos que todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas, onde apresentaremos representação perante a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, e a Federação Paraense de Futebol, FPF, contra o árbitro Braulio da Silva Machado e o senhor Jonathan Costa de Araújo. Então, parabéns a essa atitude. Mas, Jorge, isso não vai dar em nada. A questão não é essa. A questão é que o Remo não pode se calar. Se o Remo se calar a tudo isso que está acontecendo, vai parecer que o Remo é conivente com tudo isso. E o Remo não é. Então não é para se calar. Então parabéns à diretoria jurídica do Clube do Remo por se manifestar, por entender que há a necessidade de realmente bater em cima dessa situação, bater em cima disso, junto à federação e também junto à CBF, para que isso não aconteça mais. Chega do Remo ser prejudicado toda vez que joga contra o Paysandu e há um dedo sempre da CBF envolvido com isso. Não dá mais para aceitar situações como essas. Por que a CBF não atendeu a solicitação do Clube do Remo antes da partida acontecer? Depois que tudo aconteceu, que tudo se desenrolou durante a partida, por que até agora a Federação Paraense não encaminhou os vídeos do VAR, os áudios e os vídeos do VAR, assim como foi solicitado? Vai me dizer que não tem clubismo nisso aí? É lógico que tem. Então a gente tem que bater nisso, bater em cima disso, para que não fique impune, para que algo seja realmente feito, para que os envolvidos sejam punidos. É isso que a gente tem que fazer. Bom, agora saindo do âmbito da arbitragem um pouquinho, falando do jogo. Um jogo péssimo do Clube do Remo. Alguns jogadores fizeram talvez aí a pior partida deles pelo Clube do Remo. Renato Alves foi muito mal na partida de ontem. O Natan nem se fala. O Natan cometeu o mesmo erro que ele cometeu contra o Amazonas. Da mesma forma, puxando da ponta, puxando da lateral para o meio. Uma coisa que o próprio Gustavo Morínico disse, que eles não treinam. Então não se sabe o porquê dessa movimentação, desse movimento por parte do atleta. Mas ele novamente puxou da lateral para o meio, perdeu a bola e resultou no gol do adversário. Da mesma forma que aconteceu
contra o Amazonas. Então, um erro gritante e individual do Natan. E ontem, vale lembrar que nós perdemos por erros individuais. Bom, vamos lá. Teve esse erro do Natan? Sim. Natan muito mal na partida, Renato Alves mal na partida, o Silas muito apagado na partida. O Gustavo Morínigo entra com 2 volantes, uma coisa que desde o Ricardo Catalá muita gente pedia. Jorge, não dá para jogar com um volante, tem que jogar com 2. Ele entra com 2 volantes. 2 volantes altos e pesados. Qual é a intenção? Segurar o meio de campo do Paysandu. Porém, um desses 2 volantes tinha que adiantar um pouco mais a sua linha para fazer a linha do segundo volante e não ficar os 2 na mesma linha do primeiro. Por quê? Porque abre um buraco entre os 2 volantes e o meia, que seria o de ligação, para chegar a bola com mais qualidade no ataque, que foi o caso do Pavani. Criou-se novamente um buraco no meio de campo, um buraco que foi verificado pelo Hélio dos Anjos e também pelo Robinho, e o Robinho jogou exatamente ali. Quando o Hélio dos Anjos coloca o Robinho para jogar nesse vácuo que surgiu aí no meio de campo e segura uma marcação quase que individual em cima do Pavani, o Hélio dos Anjos elimina o meio de campo do Clube do Remo. Tanto que, se a gente for parar para ver no jogo todo, e mais precisamente no primeiro tempo, as bolas que chegavam no Ítalo, elas não eram pelo chão, elas eram todas por cima, e o Ítalo não ganhou nenhuma dessas bolas, não ganhou nenhum desses lances. Lances por cima, por quê? Porque não tinha como trocar passes. O Remo não conseguia trocar passes. Resultado desse encaixotamento que o Hélio fez no meio de campo do Clube do Remo. O mesmo nó tático que o Morínigo deu no Hélio no primeiro tempo do jogo de quarta-feira e quase ganhou a partida, o Hélio fez contra o Morínigo ontem e saiu vencedor. Mas o Paysandu foi assim, massacrou o Clube do Remo. Não, o Marcelo Rangel não fez tantas defesas assim. O próprio Paysandu não chegou com tanto perigo assim no ataque, mas dominou o meio de campo. O Paysandu foi dominante na partida nesse sentido. Dominou as ações, dominava os ataques, chegava quando queria, como queria, só que não com tanta qualidade na hora de arrematar, mas chegava bem do lado direito com o Edinho, chegava bem do lado esquerdo com o Jean Dias, principalmente pelo lado do Edinho caindo por trás do Natan, que não estava bem na partida. Então o Paysandu abusou de jogar pelo lado direito. Um jogador que foi assim, vem sendo essencial nesse meio de campo do Paysandu, lógico, junto com o Robinho, vale se destacar, é o João Vieira. João Vieira dá uma cadência na volância do Paysandu, e foi isso que aconteceu. Só que olha só, presta bem atenção na falta de critério do Braulio. O Braulio dá um cartão amarelo para o Natan ainda no início do jogo. No início do jogo. O João Vieira também recebe um cartão. O Paysandu faz 1-0, né, no erro do individual do Natan, e o jogo segue, o jogo corre, o jogo continua correndo. O João Vieira fez pelo menos 3 ou 4 faltas para pegar o segundo cartão, e o Braulio não deu o cartão. O Vilela, Leandro Vilela, se eu não estou enganado, foi quem chegou naquele carrinho criminoso em cima do Raimar, se eu não estou enganado, que se o Raimar não pula, teria quebrado o pé dele, teria quebrado o tornozelo dele. O próprio Robinho chegou num outro carrinho criminoso em cima do Natan, no momento em que o Natan pegou uma bola na lateral esquerda, esticou, já estava passando do Robinho, e o Robinho chegou num carrinho também por cima, fez o Natan cair e nem falta foi marcada. No segundo tempo, no início ainda, o Natan faz uma falta que, na minha opinião, nem era preciso dar cartão. O Braulio vai lá e dá o segundo cartão amarelo. O Hélio, que não é besta nem nada, verifica que o João Vieira seria aí a bola da vez, troca logo o João Vieira, e aí o Paysandu passa a ter um jogador a mais. Mesmo o Remo com o Matheus Anjos e o Ribamar entrando no segundo tempo para dar mais intensidade no ataque, foi quase que impossível fazer alguma coisa. O Remo tentou algumas vezes, mas também sem muito sucesso. A bola não chegava com troca de passes, era sempre com lançamento direto, porque o meio de campo continuava encaixotado, o Silas continuava apagado. Então assim, o Remo não conseguiu jogar. O Remo ontem, na verdade, fez uma das piores partidas até agora, na era Gustavo Morínigo. Estou falando na era Gustavo Morínigo.
Talvez a pior partida do Clube do Remo, na verdade. Então o jogo de ontem, a derrota do Clube do Remo, não foi só uma questão da arbitragem, mas a arbitragem sim influenciou. Porque se o João Vieira, que merecia ser expulso, tivesse sido expulso antes da saída do Natan, o jogo teria sido outro. O Paysandu continuaria com 1-0 no segundo tempo, mas com um homem a menos. E iria ter que recuar as suas linhas para poder segurar um pouco mais. E aí o Remo ia com ímpeto maior. Provavelmente o Natan não seria expulso. O Remo estaria numa superioridade numérica, com o Matheus Anjos solto para poder armar as jogadas. Quem sabe chegaria até no empate, se fosse o caso. Mas toda essa situação causada por uma arbitragem desastrosa, tendenciosa, safada do Braulio, fez com que a situação ontem realmente saísse do controle. Uma cotovelada que o VAR, inclusive, disse que quem procurou o contato foi o Ícaro. Pelo amor de Deus, uma cotovelada, quem é que procura um contato de uma cotovelada num salto no ar para tentar cabecear a bola? Ninguém, isso não existe. O áudio do VAR, em relação ao lance também do carrinho, que eu falei agora há pouco, que eu acho que foi em cima do Raimar, que quase quebrou a perna do Raimar, o pé do Raimar. O VAR disse, Braulio, é para cartão. E o Braulio não deu o cartão vermelho. Então, assim, VAR tendencioso, escolhido pela federação, que tem um presidente que é ex-presidente do Paysandu, com o Braulio fazendo um monte de besteira no jogo, com uma arbitragem tendenciosa, o Clube do Remo muito mal na partida, jogadores que não jogaram absolutamente nada, o Remo não conseguindo trocar passes, o Paysandu sendo dominante na partida. Tudo isso aflorou no finalzinho do segundo tempo, a coisa começou a sair do controle, aí veio uma confusão generalizada, integrantes do Remo, integrantes do Paysandu, uma confusão monstruosa. No final disso, um integrante do Paysandu, um jogador do Paysandu, que eu acho que foi o Leandro Vilela, foi expulso. O Paulinho Curuá tinha acabado de ser expulso também por uma entrada, que na minha opinião a entrada do Paulinho Curuá foi com razão, a expulsão dele. Então o Remo com 2 jogadores a menos e o Paysandu com 1 jogador a menos, o jogo retornou, o Remo totalmente desconcentrado depois de tudo que tinha acontecido contra o Clube do Remo na partida, totalmente nervoso, totalmente sem concentração naquela altura do campeonato. O Paysandu vai lá, cobra a falta com velocidade pelo lado direito, que é o lado mais forte, a bola é cruzada, chega no Wesley Garcia, também, né, visto aí nas imagens, por uma falha do Raimar, que deu condições totais para qualquer atacante do clube do Paysandu. A bola chega no Wesley Garcia, que vem por fora da zaga, tinham pelo menos 3 ou 4 jogadores do Remo correndo no meio da área, e o Wesley Garcia, por fora de todos eles, consegue pegar essa bola e fazer o segundo gol do Paysandu. Então, assim, uma mistura de erros, uma sequência de erros, uma sequência de situações tendenciosas que fizeram com que o Clube do Remo também saísse derrotado pelo placar de 2-0. Poderia ter sido derrotado por 1-0, já que foi uma falha realmente do Natan. Mas o segundo gol foi resultado quase que exclusivamente dessa arbitragem tendenciosa e desastrosa. O Clube do Remo está certíssimo em fazer esse tipo de movimento, em atuar dessa forma, em se manifestar. Está corretíssimo. É isso que tem que ser feito. Não pode deixar passar em branco. Agora, assumir o erro. Foi o que aconteceu ontem na coletiva. O técnico Gustavo Morínigo assumiu o erro, disse: a culpa também é minha. Disse que o Natan também tem culpa. Todo mundo que precisa entender o seu grau de culpabilidade nas situações precisa também ser nomeado, precisa também ser identificado. Isso faz parte do processo de melhora. Então todos têm culpa, né? Ele falou sobre ele e o Natan. Mas ele disse também, nada está perdido. E, gente, realmente, nada está perdido. Eu vejo muita gente já dizendo que está jogando a toalha, que acabou, que não tem mais jeito. Podem me chamar do que for, podem dizer o que for, mas eu não joguei a toalha e não vou jogar a toalha. É uma situação adversa? Mas tem a segunda partida.
E enquanto houver uma possibilidade, eu estarei aqui na torcida, torcendo para que tudo aconteça da melhor forma possível e acreditando, mesmo num time limitado, mesmo num elenco limitado, mesmo numa situação totalmente adversa, eu vou continuar acreditando no meu Leão Azul. Então, tem jogo quarta-feira, tem jogo domingo, e eu acredito que a coisa ainda pode mudar. Vem comigo nessa também. Se você também acredita, se você não jogou toalha, se você acha que dá para o Clube do Remo, chega junto também nessa. Vamos torcer para o Leão Azul e vamos continuar acreditando. Ainda tem 2 partidas. Assim como eles jogam bola do lado de lá, a gente joga bola também do lado daqui. Então a gente vai para cima deles. E tem que ir para cima deles. Mas tem que ter um entendimento melhor do que é o repá e como jogar esse repá. Afinal de contas, do outro lado, tem um técnico que é especialista nisso. Dá para fazer? Dá! O primeiro jogo de quarta-feira mostrou isso. Então vamos para cima. Vamos para cima deles. Hoje, às 18 horas, acho que agora ou daqui a pouquinho, vai acontecer a reapresentação, haverá um treino, haverá um outro treino amanhã também, e na quarta-feira já tem um jogo e eu estarei lá com a mesma transmissão do pré-jogo, a transmissão do jogo sem imagens em parceria com a Super Marajoara e o pós-jogo também lá da coletiva de imprensa. Eu acredito no Clube do Remo e sempre vou acreditar. É isso, gente. Muito obrigado por tudo. Eu vou ficando por aqui. Peço a você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, que acione o sino da notificação e deixe o like no vídeo, que é muito importante. Não esquece também de comentar e compartilhar o vídeo para ajudar o canal Meu Poderoso Leão a crescer cada vez mais. Vou ficando por aqui. Valeu, galera. Muito obrigado por tudo e fui. Vamos acreditar.